A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Louva a Deus pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho do amor do Senhor Jesus. O Gilmar tem falado bonito, falou sobre chamar pregador, e eu não sou pregador, né? Eu falo um pouquinho do amor de Deus. Estou engateando na presença do Senhor. Fui levantado como pastor da comunidade Resgatando Vidas para a glória de Deus. Temos uma casa de recuperação, aonde teve uma promessa sobre a minha vida há uns anos atrás. Porque eu vivi 12 anos, né, na bebidice, na droga, na loucura. E certa vez, pastor, eu estava sentado, posso ficar à vontade, pastor? Eu estava sentado na frente da minha casa, nós chamamos de neném, mas é o Ricardo, onde nós sempre ficávamos direto. Eu sentado assim na porta da minha casa, passou uma missionária, pastor, e falou assim, ó, você vai levar todos esses meninos, tinha uns 5 com a gente, para a igreja. Eu olhei e falei assim, é loucura. Esperei ela virar as costas, falei assim, é mais fácil eu levar vocês tudo para o bar do que para a igreja. E hoje, a gente temos esse trabalho de resgatar pessoas na droga, na bebidice, no vício, na prostituição. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, acredita. Desse jeito ela não vai acreditar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, acredita que a promessa do Senhor será realizada em nome de Jesus. Eu vou pregar só para o pastor, que só o pastor está entendendo. Irmãos, eu sou meio doido porque nosso projeto é muito de ir na rua, né? De resgatar pessoas que não acreditam mais. E hoje o nosso problema dentro da igreja é esse também, pastor. Muitas vezes nós viemos para dentro da igreja e não acreditamos. Não acreditamos naquilo que sai do altar, porque muitas vezes nós olhamos para a pessoa, sabia? É igual lá na casa. Lá na casa, eu faço igual o pastor falou, opa, vocês que vão pregar, vocês que vão dirigir culto, porque precisa aprender. Se ficar só nas nossas costas, a gente não aguenta. Se até Jesus fez 12 discípulos, por que nós não vamos fazer? Não é? E aí eles ficam muito apontando os outros. Não, pastor, mas ele está ministrando lá, daqui a pouco ele está falando mal do outro lá fora. E quantas vezes nós somos desse jeito? Quantas vezes nós queremos ver o erro do outro, mas não queremos ajudar? Mas nós temos que começar a entender que o propósito de Deus não é ver o erro, mas sim a qualidade. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis. E pela graça do Senhor, fui resgatado, né? Certa vez comecei a ficar louco. Aí eu pedi ajuda para minha mãe. E minha mãe me levou para uma casa de recuperação. E lá dentro, eu falei assim, eu vou passar só um tempo e vou voltar para a rua de novo. Gostava da bagunça. E aí eu conheci o Evangelho. Conheci algo que era diferente do que eu via na rua. Porque muitas vezes eu vi muito crente. Muitos profetizavam, muitos falavam. Mas eu via muitos erros. E a pessoa saía da igreja, ia para o bar, usava droga em cima da Bíblia.
E dentro da casa de recuperação eu vi Deus. Sabe por quê? Eu via pessoas que não conseguiam nem andar e saíam andando. Eu via pessoas que a mulher não queria nem saber mais, saía casado de novo. E esse é o agir de Deus. Esse é o trabalhar de Deus para as nossas vidas. Transformar tudo aquilo que ninguém acredita mais em uma coisa que vai dar certo. Capítulo 18 de 1 Reis. Já deixo a paz do Senhor da minha esposa, não pôde vir, que um pastor ligou que está vindo para visitar o menino lá na casa, e ela teve que ficar para receber o pastor. Por isso que eu me atrasei, fui buscar o Everton para vir cultuar com a gente. Capítulo 18, versículo 1 e 2. Diz assim: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, mostra a Acabe, porque daria chuva sobre a terra. E veio Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias e mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Amém? Quando nós lemos esta palavra, nós precisamos voltar ali no capítulo 17. Porque diz que o Senhor veio a Elias e falou assim, ó, fala para o rei que não vai chover. Aí Elias vai lá e fala, ó, a partir de hoje não vai chover mais. E por que quantas vezes a gente não queremos fazer a vontade do Senhor? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós pensamos na consequência. Muitas vezes nós temos medo daquilo que vai acontecer nas nossas vidas. Porque imagina você chegar num rei e falar assim, ó, não vai chover mais. E aquele povo precisava da chuva para se alimentar, para poder beber água. Nós viemos aí esses dias, ficou sem chuva, o rio abaixando, todo mundo assustado, todo mundo falando, nós precisamos chover, precisa chover, precisa chover. Em Minas estava 6 meses sem chuva. Olha o povo como estava vivendo já desesperado. Imagina aquele povo, todo aquele tempo, precisando de água. E aí, o profeta ele é obrigado a sair de perto. Ele fugir e ir para um lugar, para o lado de um rio, mostrando o quê? Ó, até agora, a reserva que você tem é essa. E aí o Senhor dá ordem a um corvo, para poder levar comida para o profeta. Aí eu comecei a pensar, por que o corvo? Quando nós olhamos, nós começamos a ver, o corvo é uma coisa negativa, sim ou não? Sim ou não, igreja? É mais fácil ser uma pomba, né? Como foi lá. João Batista batizou Jesus, o céu se abriu, aí veio uma pomba, mostrando como o Espírito Santo. Mas aí, o que o Senhor ministrou para mim? Não interessa quem está te ajudando. O interessa é a providência que eu estou te mandando. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas o que essa manhã o Senhor trouxe para a gente é, eu vou prover, não interessa de onde vem, mas que vai chegar, vai. Porque muitas vezes nós desanimamos,
Porque nós esperamos pelo pastor, nós esperamos por uma profecia, nós esperamos por muitos que estão ao nosso lado. Mas o Senhor, Ele gosta de fazer o sobrenatural. Ele gosta de fazer da onde nós nem menos imagina. Enquanto Elias ficou ali no rio, o Senhor, Ele provia. E, toma pão, toma carne. Toma pão, toma carne. Sabe o que é o Senhor falando para a gente? Ei, eu estou te preparando. Eu estou te dando o que você precisa. Mas no momento certo, você vai ter que se levantar. Porque diz que aquele rio, ele começa a baixar. Sabe o que é? A promessa, aquilo que o profeta tinha falado, começou a se cumprir. Mas aí vem a dificuldade. Porque o rio vai abaixando e vai acabando a própria água para o profeta. E é isso que muitas vezes nós não queremos, pastor. É isso que muitas vezes a gente não quer passar pela dificuldade. Porque diz que quando acaba a água, o que o corvo só trazia? Pão e carne. E aí acabou a água, o que vem a palavra? Ei, levanta. Agora é hora de trabalhar. É hora da gente entender que chega um tempo, nós não podemos só ficar só comendo. É igual quem está aqui assistindo. É igual quando você está sentado aí e o pastor está ministrando, está te dando o pão, porque o pão nosso é o quê? É a palavra. E muitas vezes nós só queremos só comer. Nós só queremos se alimentar. Nós só queremos ficar forte. E qual é a carne? A ceia é o quê? Aí quando é um pão, daqui a pouco quando é dado graça, o que ele se transforma? Na carne do Senhor. E é isso que ele está falando, ó, você está recebendo o pão, você está recebendo a carne. Mas aí agora é hora de se levantar. Quem participa do pão e da carne? E quando nós começamos a ver, aí ele é obrigado a levantar. Mas aí ele levanta e fala, agora eu vou para a dificuldade. Por quê? Ele precisa ir para uma cidade. Mas aí vem a palavra, ó, eu já preparei uma viúva para te dar de comer. Foi falado de viúva hoje. Que nós temos que abençoar a viúva. Mas olha que interessante, o Senhor, Ele transforma tudo e faz a viúva abençoar o profeta. Mas aí ela chega e fala, mas, profeta, eu sei que você é um homem de Deus, mas eu só tenho uma farinha, um pouquinho na panela e um pouquinho de azeite. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, o Senhor, como profeta, o Senhor vai prover na sua necessidade. Não me interessa o que está para vir. O que interessa é o que você semeia. O semear é difícil, né, pastor? Aí diz que ela fala, mas se eu der, meu filho vai morrer. E quantas vezes nós se preocupamos nisso? Quantas vezes nós temos medo de entregar o nosso melhor e faltar dentro do nosso lar? Quantas vezes eu ouvi o pessoal falar assim, se você parar de trabalhar, você vai passar fome. Eu pago o terreno, pago casa, pago aquilo outro. E eu larguei o serviço e fui trabalhar na obra do Senhor. Pastor, até hoje, eu vi aquele versículo, nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência.
Aí diz que a mulher, ela vai e prepara. Ela faz o que o profeta disse. Porque o profeta disse, não, vai morrer. Pode fazer. Vai multiplicar. E ela foi e fez. Aí diz que veio uma doença. Porque muitas vezes nós achamos que nós não podemos ficar doente. Muitas vezes nós achamos que não pode vir uma dificuldade sobre a nossa vida. E quando vem a dificuldade, o que nós faz? Louva a Deus. Entra a murmuração, né? Eu sou fiel, eu pago o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, outro. Como meu filho pode ficar doente? E diz a palavra que o menino ficou doente. Que chegou até os olhos do povo, até morrer. Mas ela chega, murmura um pouco e fala, por que você faz isso comigo? Aí ele pega o menino. Sabe o que é o problema, pastor? Nós não queremos pegar dificuldade. O nosso maior problema, se nós vemos o outro necessitado, a gente deixa. Não está doendo em mim? Diz que ele pega assim o menino. E leva até o quarto. E põe. E daqui a pouco ele vai, ora ao Senhor. Porque quem provê para nossas vidas? É só Ele. Certa vez, pastor, eu estava tão desesperado nas loucuras minhas, que eu peguei 1 litro de 51, eu morava num alojamento. E os caras tudo dormindo assim, ó. E eu sozinho, muito louco, bebendo. E eu peguei 1 litro de 51, dobrei meu joelho assim, e eu clamei a Deus. Eu não quero beber mais. Se for necessário, me tira dessa vida. E no outro dia, eu peguei, como um homem falho, pastor, e fui para o bar de novo. Porque a minha vida era acordar de manhã, ir para o bar, beber, encher uma garrafinha e ir para o serviço. E depois voltar do serviço, ir para o bar, e beber até cair, para no outro dia levantar de novo. E eu voltei para o bar, mas revoltado da vida. E aí começou a dar uma reviravolta na minha vida de um jeito que nem eu consigo entender até hoje. Uma pessoa que falava que nunca ia se internar, que se internasse, pulava, fugia, acontecia. E certa vez eu pedi ajuda para minha mãe. Porque ela falou que tinha me entregado para Deus. Falou assim, eu parei de fazer com as minhas mãos. Agora é você e Deus. Falei assim, que Deus nada. É eu e o mundo. E o mundo quebrou. Rebentou todinho. Para que hoje eu esteja aqui. Falando da grandeza do Senhor. De tudo que Ele faz. E aí diz que chegou um tempo, ele teve que voltar ao rei. Mas é difícil a gente voltar aonde a gente foi humilhado, não é? É dolorido. Mas quando o Senhor ele nos dá ordem, nós precisamos fazer. E diz que quando ele chega, ele encontra um rapaz que cuidou dos profetas quando Jezabel queria matar. E ele chega e fala para o rapaz, avisa o rei que eu estou aqui. Aí o rapaz, mas como? Eu cuidei dos profetas, agora você quer que eu vou lá? Ele vai matar eu porque ele mandou ir atrás de você? E eu falei que eu não sabia onde estava.
Como que eu vou fazer isso agora? Mas nós precisamos obedecer o que o Senhor Ele quer. Porque se a gente não obedecer, quem paga o preço é nós. E quantas vezes nós pagamos preço por não querer obedecer, por não fazer a vontade de Deus. E depois nós achamos que é maldição contra nós. Não, é falta de obediência. Porque diz que, certa vez, o Senhor ele foi procurar uma árvore, ele estava com fome. Aí ele viu uma árvore, e ele foi lá procurar. E quando ele olhou, só tinha folha. E o que ele faz? Ele amaldiçoou a árvore. E ela murchou na hora. Aí, Pedro chega e fala, mas como assim? Como o Senhor pode amaldiçoar? Eu imaginando, calma, é meu pensamento. Ele olha e fala, mas o Senhor é o que abençoa, o Senhor é o que cura, o Senhor... Mas algo para que nós venhamos aprender, que se pela fé pode vir maldição qualquer, mas se nós tiver fé, ela faz ele viver de novo. Porque ele olha e fala, Pedro, se você tiver fé, você pode falar para ela viver. Se você tiver fé, você fala para um monte, lança lá no meio do mar. E quantas vezes eu fiquei imaginando, como que você vai lançar um monte no meio do mar? Sabe o que é isso? É você pegar os seus problemas e lançar no mar do esquecimento. Pegar as suas dificuldades e lançar no mar do esquecimento. E acreditar naquele que abriu um mar vermelho. Porque você imagina Moisés chegando na frente do problema. O problema está vindo atrás. E Moisés chega na frente do mar e olha. E fala, e agora? Aí o Senhor olha e fala, só continua. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, continua. Não olha para o problema. Não olha para a dificuldade. Mas acredita que o alvo está à frente. Porque muitas vezes nós olhamos para trás, pastor. Muitas vezes nós olhamos para a nossa dificuldade e começamos a afundar. E começamos a perecer mais. E o Senhor, Ele só dá ordem para a gente, ei, continua para frente. Não interessa a dificuldade. E aí, pastor, está aqui, olha. Já vou entregar. E aí, ele vai e desafia. Fala, a ordem é o seguinte, pode chamar todos os profetas aí, tudo que você tem. Sabe por quê? Aquele homem, ele adorava outros deuses. Ele adorava Baal, ele tinha um monte de profeta. E muitas vezes nós olhamos para a multidão, como foi falado hoje. Diz, nós queremos a igreja cheia, nós queremos ver muita gente. Mas muitas vezes, os profetas é tudo de Baal. Muitas vezes quer levantar o nosso ego. E o Senhor, Ele não quer levantar o nosso ego, Ele quer compromisso. Ele quer consertar as nossas vidas. E aí Ele fala, chama, pode chamar. Vem cá. Cada um vai pegar um bezerro e vamos fazer a oferenda. O primeiro Deus que responder é o Deus mais forte. E aí diz que foi lá o pessoal de Baal. Pegou o bezerro, preparou o altar. E aí começou a clamar e nada de responder. E aí Elias vai lá, pega o dele. Primeira coisa, como está o seu altar? Porque diz que Elias olhou para o altar e estava todo quebrado. E ele foi lá e pegou pedrinha por pedrinha. E levantou o altar de novo. Depois ele pegou o bezerro e colocou. Aí eu comecei a lembrar de Abraão. Porque diz que Abraão, ele pega o filho dele e leva para oferecer. Mas na hora certa,
Deus proveu. Porque nós estamos achando que muitas vezes os nossos sonhos não vão ser realizados. Muitas vezes nós achamos que não vai acontecer a providência de Deus. Porque muitas vezes ele chega no último minuto. Como ele fez com a criança. Quando ele foi para cravar, o anjo, ei, está aqui, ó. A providência estava do lado. Foi como foi falado hoje. A providência está do nosso lado e nós não sabemos. Porque muitas vezes nós olhamos só para fora. Muitas vezes nós olhamos muito longe. E o Senhor, Ele quer nos mostrar aqui dentro. E aí diz que Ele preparou. Aí Ele fala, como que eu vou fazer igual deles? Não, eu vou fazer algo diferente. E muitas vezes é isso, nós queremos ser igual aos outros. Mas Elias nos mostra que nós precisamos ser diferente, porque ele olha e fala assim, ó, cava ao redor. E joga água. Aí eu começo a imaginar, a água já está... Desse jeito. Quantas vezes o pastor pode te chamar e você fala, mas eu já fui. Nem sei os dias do culto, eu lembro dele. Quarta, sexta, domingo, e ainda agora ele quer terça, ele quer quinta. Ei, seja diferente. Começa a ser diferente, para que Deus venha agir na nossa vida. Porque diz que quando cavou, jogou a água, ele só orou, e o fogo desceu. E consumiu aquele bezerro que tinha colocado. Mas continuou a água, mostrando que a única coisa que ele quer é aquilo que nós oferecemos, que seja o melhor para ele em todos os momentos. Porque a água era só uma dificuldade, mostrando que essa parte aqui, Senhor, é consagrada a Ti. Agora o resto, deixa que depois nós tomamos de conta. Porque diz que aí ele fala, pega os profetas agora e vamos descer até ali. Aí diz que ele matou todos os profetas de Baal. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o seu inimigo será entregado na tua mão, em nome de Jesus. E quando nós começamos a ver, aí você fala, mas ainda não choveu. Mas a providência de Deus é sempre demorada. É sempre no momento que o nome dele vai ser glorificado. E aí diz que quando ele vai mais adiante. Nós precisamos entender que a dificuldade vem para as nossas vidas de um jeito que nós achamos que muitas vezes Deus não é no nosso. Porque Deus mandou uma providência de um lado, Deus provou do outro, mas aí vem dificuldade de novo. Mas aí diz que ele sobe até um lugar, ele, o servo dele, e ele coloca a cabeça entre as pernas. Eu falei assim, por que ele coloca a cabeça entre as pernas? Sabe por quê?
é fácil a gente revelar quando a gente vence. É fácil quando eu vejo a pessoa chorando, aí eu começo a falar que Deus está provendo nisso, Deus está provendo naquilo, mas ele quis mostrar para o servo dele que muitas vezes, com o nosso olhar carnal, a gente não conseguimos ver. Porque diz que ele coloca a cabeça no meio das pernas, aí fala, ó, vai lá fora, olha, e olha para o céu. Aí o servo dele vai lá, olha, mas não vê nada. De volta e fala, não tem nada. Você ia pensar, por que serve? E nós começamos a ver que Naamã desceu quantas vezes? E ele foi purificado na primeira? Foi na quinta, né? Na sétima, ele foi purificado. E a pele voltou como? E aí diz que quando ele vai lá, olha e vê, ele fala, ó, eu vejo a mão igual de um homem. Uma nuvem vindo assim, ó. Mas quando ele vê essa nuvem, eu comecei a falar da mão do tamanho da mão de um homem, né? A minha é pequena. É isso que Deus ele quer trazer para a gente hoje. Muitas vezes nós olhamos e achamos que a nossa bênção é pequena, a provisão de Deus é pequena, mas para aquele povo, aquela mão era uma coisa grande. Aí eu comecei e fui mais longe. Quem já foi no aeroporto? Você vê o avião, é gigante, né, pastor? E quando você vê no alto? Você consegue tampar assim, ó, com a mão. É a mesma coisa. O que o Senhor traz para a gente nesta manhã. Ei, você pode achar pequeno, mas pela tua fé, ela se transforma grande. Porque diz que veio a chuva e molhou aquela terra aonde o povo foi abençoado. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes a sua fé está pequena, muitas vezes nós não acreditamos, mas a fé é um mover de todas as montanhas. E a terra vai começar a ser molhada, vai começar a ser transformada. Esses dias eu estava olhando, do lado do quintal de casa lá, nós carpinou. E sempre quando chovia bastante, nós carpinávamos, na outra semana o mato já estava crescendo. E esses tempos não ficou assim. Ficou seco, bem seco. Aí, esses dias choveu. Aí já começou a brotar. Sabe o que é isso? Muitas vezes nós estamos precisando ainda dobrar os nossos joelhos e derramar as nossas lágrimas para o Senhor Jesus Cristo, para que comece a brotar algo diferente sobre nós. Amém? Isso foi a palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Eu queria que você se colocasse de pé, inclinasse a sua cabeça. Eu sei que não foi aquilo que você esperava, mas foi o que o Senhor ministrou sobre a minha vida. Porque muitas vezes o povo olhou para minha mãe e falou assim, não adianta. Quando ele sair, ele vai voltar para a mesma coisa. Ele vai voltar para o mesmo jeito. Ricardo viu na caminhada, pastor, no mundo da loucura. Gilmar. E hoje ela viu, porque derramou muitas lágrimas. Tenho vergonha disso. Muitas vezes deixei ela de joelho.
e saí para noitar. Muitas vezes eu olhei para ela e falei assim, ó, a rua é melhor do que dentro de casa. Mas a lágrima dela deu fruto. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, nunca desanime. Porque ainda há esperança. Para as dificuldades da sua vida. Em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele provê no momento certo, na hora certa. Foi uma dificuldade no começo. Foi um processo do Senhor cuidando de Elias. Para no momento certo, Ele derramar a promessa de Deus sobre aquele lugar. E é isso que vai acontecer para nossas vidas. Hoje está sendo só um tratar, para que quando a promessa chegar, venha a ser glorificado o nome dEle.